Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com satisfação que estamos mais uma vez junto a vocês para abordarmos o tema que estamos aí trabalhando ao longo de vários programas, as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. E é interessante que esse tema das epístolas nós o analisamos sempre sob a ótica moral. Essa foi a ênfase, inclusive, a prioridade que nós demos quando publicamos um livro de mesmo título, lançado pela casa editora O Clarim, de Matão, estado de São Paulo, no ano de 2016. Ou seja, o ensino moral de Jesus, que foi adotado por Paulo, é aquilo que é imorredouro, é aquilo que está presente, em todas as épocas da humanidade e se encontram atualizados. Então, quando nós falamos do ensino moral, contido na essência, no espírito, vamos assim dizer, das epístolas de Paulo, nós não podemos deixar de fazer referência que nós temos uma literatura de grande importância dentro do ambiente espírita. Ou seja, são os livros assinados pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, vejam, nós dispomos do magnífico romance há 2000 anos, escrito pelo Espírito Emmanuel, que depois deu uma sequência, em 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, mas há um romance histórico, da Lavra mediúnica de Chico Xavier, assinada pelo Espírito Emmanuel, que se chama Paulo e Estevão. E exatamente nesse livro que Emmanuel analisa aspectos da vida, das epístolas de Paulo, e seguindo Atos dos Apóstolos e seguindo, sem dúvida nenhuma, as próprias epístolas. Mas nós gostaríamos também de destacar que Emmanuel, ele é o autor de 9 livros que comentam as epístolas. Não apenas as epístolas, 9 livros que comentam versículos do Novo Testamento. Agora, nesse conjunto, são 1.300 capítulos, ou seja, Emmanuel comenta 1.300 versículos do Novo Testamento. De 1/3 a 1/4, praticamente, desses comentários são fundamentados nas epístolas de Paulo. Então nós notamos, na mediunidade de Chico Xavier, nos escritos, assinados pelo Espírito Emmanuel, que há uma certa prioridade de Emmanuel, um respeito, uma admiração muito grande pela figura de Paulo de Tarso. Isso ficou registrado, sem dúvida nenhuma, no romance Paulo e Estevão, que nós consideramos a obra-prima, da psicografia de Chico Xavier. Então vejam bem, nessas considerações que nós estamos fazendo, nós queremos chamar a atenção de todos vocês, internautas, que essa admiração, esse respeito, que o Espírito Emmanuel tem pelo vulto Paulo de Tarso, tem uma explicação. E essa explicação é de natureza espiritual. Essa explicação brotou da própria psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vejam bem, nós gostaríamos de apresentar a vocês uma informação de que no ano de 1970 foi publicado em São Paulo um livro chamado Amor e Sabedoria de Emmanuel, assinado por um biógrafo de Chico Xavier,
Clóvis Tavares, aliás, um grande amigo de Chico Xavier, não é? Que o visitava há muitos anos lá em Pedro Leopoldo, e Clóvis Tavares era um professor radicado na cidade de Campos, mas mantinha assim um estreito laço de amizade, de contato com Chico Xavier. Esse livro é importante que ele tenha sido publicado quando Chico estava encarnado. Isso veio a lume no ano de 1970, na época pela editora Calvário. Hoje está disponível pela editora Ide, de Araras. É nesse livro que vem à tona uma confirmação de informações que já circulavam a partir do próprio Chico Xavier, da relação entre Paulo de Tarso e o Espírito Emmanuel. Então Emmanuel psicografou pelo Chico, no ano de 1940, uma mensagem muito interessante, onde Emmanuel diz que o senador Públio Lentulus, que era ele próprio na época do romance Há 2000 anos, aquele personagem central do romance Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus passava por momentos atormentados, de muita angústia, de muita tristeza, porque havia desencarnado a sua esposa Lívia, né, durante aquele sacrifício no Circo Máximo de Roma. E ele estava sendo carregado numa liteira de Estado, como ele escreve, e se dirigindo ali à Via Ápia. Quando ele ultrapassa o portão que dava acesso à Via Ápia, o senador notou que havia um aglomerado de pessoas, um grande número de pessoas escutando alguém falar. Ele pediu para parar, quis saber do que se tratava, informaram a ele que era na realidade um profeta judeu que estava ali. E aí ele para, vai se dirigir àquele profeta, e era Paulo de Tarso, que estava em Roma, inclusive, naquela condição de preso, mas usufruindo daquela liberdade chamada de custódia libera, onde ele podia circular ao longo do dia, mas tendo uma residência fixa e seguido sempre por um soldado romano. E Paulo aproveitou essa oportunidade dele em Roma para apoiar, visitar, estimular grupos de seguidores de Jesus. Mas Paulo, quando ele viu o senador, ele estabelece um diálogo e nota da tristeza profunda, né, que havia na alma do senador, e lhe dá acolhimento, lhe dá muita atenção. O senador ficou profundamente marcado, ficou emocionado, né, com aquele instante que foi dispensado por Paulo, o apóstolo, às portas de Roma. Esse fato não passou desapercebido, né, na história psíquica, na mentalidade do senador Públio Lentulus. Esse mesmo livro que nós citamos, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, há uma segunda mensagem, também psicografada por Chico Xavier. Até então essas duas mensagens não eram muito conhecidas, até a publicação desse livro de Clóvis Tavares. Nessa segunda mensagem, onde o espírito Neio Lúcio escreve pela psicografia de Chico no ano de 1949, fazendo inclusive o relato que, após a desencarnação do senador Públio Lentulus, como todo mundo sabe, ele desencarnou durante a erupção do vulcão Vesúvio, ali em Pompeia, né, no ano 79 da nossa era. E ele próprio relata no livro Há 2000 anos que ele foi recebido no mundo espiritual pela sua antiga esposa Lívia. Pois bem, nessa mensagem de Neio Lúcio, datada de 1949, essa entidade espiritual informa que após algum tempo, o senador Públio Lentulus, desencarnado, ele veio a ser também amparado, acolhido no mundo espiritual por uma figura marcante, pelo espírito Paulo de Tarso, que já havia também desencarnado. Então Paulo teria a função, teria a missão de, no mundo espiritual, recepcionar, apoiar e orientar
espíritos que tinham inteligência, que tinham já algum contato com Jesus e que deveriam ser preparados, né, para uma tarefa na seara de Jesus. Então vejam, essa segunda mensagem, né, psicografada pelo Chico, assinada por Ney e Lúcio, completa, né, esse quadro que nós queremos apresentar a vocês. Porque Emmanuel, na personagem do senador Públio Lentulus, se sentiu acolhido, enquanto encarnado, no momento de aflição, pelo profeta judeu, pelo apóstolo Paulo, né, na saída de Roma. Mas, anos depois, ele também foi acolhido pelo mesmo espírito agora desencarnado, Paulo de Tarso, no mundo espiritual. E aí então é que se estabelece, né, uma relação de proximidade, de intercâmbio, de respeito com relação a Paulo de Tarso. Ou seja, nós temos então por essas duas mensagens psicografadas por Chico Xavier e divulgadas enquanto ele estava encarnado por um grande amigo e biógrafo, Clóvis Tavares, mostram que ali se estabelece essa relação entre Emmanuel e Paulo, o apóstolo. É em função disso, então, que nós podemos começar a compreender por que o espírito Emmanuel faz referências a epístolas de Paulo nos demais romances históricos. Ou seja, em 50 anos depois, em Ave Cristo e Renúncia, sempre há algum instante onde o autor espiritual faz referência a epístolas de Paulo. Então isso fica marcado, né, nessa produção psicográfica de Chico Xavier. Mas há um outro episódio também interessante, e esse episódio aparece de uma forma oficial, primeiramente também naquele mesmo livro que nós fizemos referência, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, onde há um depoimento de Chico Xavier de que o espírito, senador Públio Lentulus, que nós conhecemos como Emmanuel, teve uma reencarnação em que ele se notabilizou como o jesuíta Manuel da Nóbrega. Então aí isso passa a ter relação com a história do Brasil, inclusive. Padre Manuel da Nóbrega nasceu em Portugal. Ele seguiu inicialmente estudos acadêmicos na Universidade de Salamanca, um notável e pioneira, né, no mundo europeu, onde ele estudou filosofia. Depois ele estudou direito canônico na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então ele teve uma grande formação cultural e acadêmica. Mas ele se interessou e ingressou na ordem dos jesuítas. Então ele passou a ser um pároco, né, um jesuíta católico, muito preparado. E durante o governo do rei Dom João III, ele foi procurado para que assumisse, né, uma missão de destaque numa tarefa que estava sendo orientada e designada pelo rei Dom João III. Ou seja, ele havia designado um primeiro governador geral para as colônias aqui da região que nós conhecemos hoje como Brasil, e no ano de 1549 aportou no litoral da Bahia, né, o governador geral acompanhado do jesuíta Manuel da Nóbrega, que por uma delegação do rei Dom João III teria a missão, teria a tarefa de estabelecer a educação nas novas terras. E esse homem preparado, o jesuíta Manuel da Nóbrega, fez o seu trabalho ali. Tomé de Souza fundou a cidade de São Salvador, que depois veio a ser a primeira capital da colônia brasileira, e Manuel da Nóbrega, atendendo então às necessidades de orientar os portugueses, né, que estavam
chegando aqui na colônia e também aos indígenas, e fazendo aquilo que na época se chamava catequese, né, dos indígenas. Ele, alguns anos depois, desce pelo litoral e chega à cidade de São Vicente. São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil, localizada hoje no litoral de São Paulo. E ali ele faz o mesmo trabalho, né, educacional, né, junto àquelas comunidades pioneiras, né, da colônia portuguesa, né, nessas novas terras. Acontece que o padre Manuel da Nóbrega recebe informações que, subindo a serra, no chamado Planalto de Piratininga, que se avistava, né, esse planalto ali de São Vicente, havia algumas tribos indígenas e que não eram agressivas. Então, acompanhado de algumas lideranças portuguesas que já conheciam a região, o padre Manuel da Nóbrega sobe a serra e, no alto do Planalto de Piratininga, ele começa a pensar em fundar uma escola. E essa escola, ela foi realmente iniciada pelo padre Manuel da Nóbrega, que escolheu um dia especial para fundar a nova escola. Que dia que ele escolheu? 25 de janeiro do ano de 1554. Por que 25 de janeiro? Porque era o dia que a Igreja Católica comemorava o dia da conversão de São Paulo. Então, Manuel da Nóbrega escolhe o dia 25 de janeiro, funda uma escola, dá o nome de São Paulo e, homenageando, portanto, desde a data até o fato, né, o episódio que acontecia, o grande apóstolo da gentilidade. Aí, vejam, começa a se desenrolar todo um trabalho, né, gerando uma vila no alto do Planalto de Piratininga, que é a nossa Serra do Mar, e aí surge então a cidade de São Paulo. Portanto, essa informação que Chico Xavier faz num depoimento no livro de Clóvis Tavares é muito importante, mas não ficou aí, porque Chico Xavier, no ano de 1971, ele foi 2 vezes entrevistado pela antiga TV Tupi de São Paulo, os chamados Pinga-Fogos. E no Pinga-Fogo, levado ao ar em dezembro do ano de 1971, portanto há 50 anos atrás, atendendo a uma pergunta formulada pelo filósofo espírita Herculano Pires, Chico Xavier confirma essa informação de que Padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo, era uma reencarnação do senador Publio Lentulus, que nós conhecemos como Emmanuel. Mais à frente, no ano de 1973, no mês de maio, Chico Xavier recebeu o título de cidadão paulistano, uma grande cerimônia pública realizada no Ginásio de Esportes em São Paulo, mas também transmitida ao vivo pela antiga TV Tupi de São Paulo. E ali, agradecendo a homenagem, Chico Xavier fez um belíssimo discurso, fazendo todo um retrospecto da fundação da cidade de São Paulo, enaltecendo o trabalho de Manuel da Nóbrega e, mais uma vez, citando que ele era a reencarnação do antigo senador romano. Pois bem, então essas informações confirmadas, né, reafirmadas por Chico Xavier, atestam a grande relação que há entre o espírito Emmanuel e o espírito Paulo de Tarso. E vejam, aí é que nós gostaríamos de destacar que esse trabalho, na condição, na personagem do jesuíta Manuel da Nóbrega, ao fundar uma escola que deu origem a uma cidade, hoje é a maior metrópole do Hemisfério Sul, a maior metrópole do Brasil, e que surgiu em função de uma escola. Então isso tudo é muito significativo para nós, é muito interessante essa relação de ordem espiritual, né,
que nós estamos destacando aqui. Então, em função de tudo isso, fica claro porque o Espírito Emmanuel ele vai se dedicar depois, muito tempo depois, usando a psicografia, a mediunidade de Chico Xavier, para escrever inclusive livros como o monumental Paulo e Estevão, e também escrevendo 9 livros, analisando versículos do Novo Testamento, a essência moral dos ensinos de Jesus, mas desse conjunto, né, de comentários de versículos do Novo Testamento, a maioria são referentes às epístolas de Paulo. Essa é uma razão importante, portanto, para que a gente entenda, não é, essa relação espiritual marcada entre Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, e Paulo de Tarso, o grande apóstolo da gentilidade. E aí, inclusive, Herculano Pires, num de seus livros, ele faz inclusive a comparação que se no passado Paulo de Tarso foi o apóstolo da gentilidade, Manuel da Nóbrega, né, venerando esse vulto do passado do cristianismo, ele se transformou também num arauto da mensagem de Jesus para a gentilidade, porque foi esse o trabalho a que ele se propôs e que ele efetivou aqui na colônia brasileira, em São Salvador, depois fundando a cidade de São Paulo em função de uma escola e depois participando também, presente na fundação da cidade do Rio de Janeiro, onde ele veio a fundar um mosteiro e lá ele acabou desencarnando. Vejo, portanto, que figura marcante que foi o jesuíta Manuel da Nóbrega na história do Brasil, onde ele escreveu também o primeiro livro redigido em terras brasileiras, Cartas do Brasil. E nesse livro ele faz o quê? Um depoimento, um registro das suas experiências educacionais. Vejo, portanto, que proposta interessante essa que foi desenvolvida na época pelo jesuíta Nóbrega, estabelecendo a educação no país, registrando-a e dando origem à grande metrópole que é a cidade de São Paulo. Assim, meus amigos, nós estabelecemos a vocês nessa oportunidade essa relação marcada que há para que a gente entenda por que na análise das diversas epístolas de Paulo nós estaremos focalizando obras psicográficas de Chico Xavier assinadas pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel é, sem dúvida nenhuma, o grande comentarista, um dos principais exegetas do Novo Testamento e que enriquece a literatura e o pensamento espírita. Nós agradecemos a todos vocês a atenção em estar nos acompanhando e os convidamos para que na próxima quarta-feira estejamos juntos mais uma vez para analisarmos outros aspectos relacionados com as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Até lá, até quarta-feira.